E aí, meu povo? Hoje a gente vai aprender mais um pouco sobre giz pastel oleoso. Vamos aprender a como pintar pele negra. Para começar, você precisa prender a folha, para não te atrapalhar e para não precisar ficar segurando a folha enquanto desenha. Eu uso essa fita azul e ela é muito boa, pois não danifica a folha, seja qual for o método de pintura. Após isso, você vai precisar passar a borracha. No meu caso, eu utilizei o limpa-tipos para tirar o excesso de grafite. Assim, o grafite não se mistura com giz e não fica aquela aparência de sujo. Como vocês estão vendo no vídeo, eu peguei um papel guardanapo e eu tô usando como apoio pra mão, que além do dia estar muito quente, a mão transpira bastante e também tem o fato de o giz ficar sujo, a ponta, com excesso de outros pigmentos. Então, você tendo um papel ali ao seu lado vai ajudar bastante na remoção antes de você aplicar o giz. Como vocês viram, cometi um erro ali no olho, por conta do pigmento estar ainda no giz e eu ter começado aplicando um tom escuro, que também não é o correto. O correto é você aplicar primeiro os tons claros, os tons de pontos de luz e tudo mais, porque quando você aplica o escuro e você precisa passar o claro ali do ladinho, pode acabar borrando, igual aconteceu. Mas claro, alguns casos dá pra arrumar, então não é o fim do mundo. Mas é uma regrinha boa de seguir, você começar sempre pelos tons claros e depois você vir com os escuros. Mas claro, vocês vão ver que eu cometo esse erro diversas vezes. Eu começo por qualquer tom e assim vai. Não que não dê certo, mas fica a dica, né? Comece pelos tons claros para evitar esses borrões. Eu quero comentar agora sobre os tons adequados para a pele escura. A gente sabe que a pele negra ela tem uma variedade. Alguns pedem um fundo azul, outros pedem tons quentes. Então, é uma paleta grande, que você não fica preso somente aos tons terrosos, tons de marrom. Vocês vão ver que eu usei tons quentes e também usei tons frios. Usei o amarelo, o laranja, o tom de marrom mais queimado. E para os tons frios eu usei um tom de marrom mais frio. Usei também roxo. E cheguei a usar um pouquinho de azul, mas depende da sua referência. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando a gente pensa, pele negra, então vou usar só tons de marrom. Quando a pessoa não está acostumada a pintar, a desenhar, ela às vezes fica limitada àquilo, aos tons de marrons apenas. E não é bem assim. Quanto mais tons você puder misturar, mais realista fica. No caso da minha referência, claramente teve uma edição ali no Photoshop, então acredito que ele tenha colocado assim mais tons de amarelo na edição e tudo mais, que chamou minha atenção e eu acabei escolhendo essa referência. Mas dependendo da sua referência, presta bastante atenção nos detalhes. Se você notar tons de azul ali, roxo, não deixe de colocar na sua arte. Você vai ver ao longo do vídeo como que vai esfumar esses tons, como que você vai misturar. Porque, por exemplo, para você chegar a um tom bem escuro de marrom, que é quase preto, eu por exemplo, na minha pintura, eu escolhi misturar um pouco de roxo, um pouquinho de preto e colocar um marrom frio por cima para esfumar. Então, preste bastante atenção para você pegar essas dicas de quais tons que eu vou misturar para obter outro tom.
E claro, eu não posso deixar de comentar as dicas básicas que você vai encontrar no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Escolha sempre um tom acima do que você está usando como base para esfumar. Então, se eu usei o amarelo escuro, eu vou usar um tom acima do amarelo que eu usei para esfumar. Porém, para tudo há uma exceção. Alguns tons que você for usar como base, quando você for passar um tom acima, pode ser que ele fique um pouco acinzentado. Por exemplo, você quer manter o tom bem escuro e você precisa esfumá-lo. Então, como você vai fazer? Por exemplo, o tom de marrom quase preto. Eu quero manter esse escuro. Como que eu vou esfumá-lo? Eu vou pegar os tons de escuro da minha paleta, por exemplo, roxo, azul escuro, preto, e vou fazer uma misturinha. E vou voltar na minha base, que é o marrom escuro que eu usei, e vou esfumar. Quero até fazer um vídeo dedicado a isso, a fazer essas misturinhas de esfumar para você obter outros tons que muitas vezes não tem na paleta de giz quando você compra. Outra dica: isole as áreas de luz. Pode passar um tom de branco ou outro tom claro que você encontra na referência. Diferente do meu outro vídeo que eu fiz pele branca, vocês vão notar que não tem um único tom de base. Por exemplo, eu não passei um marrom no rosto inteiro. No caso, um tom de marrom específico, como eu faria na pele branca, dependendo da referência também. Mas nesse caso, não teve apenas um tom específico, foram vários. Então, é sempre bom observar quais tons de fundo que tá pedindo. Por exemplo, normalmente é o tons mais como posso dizer, por exemplo, azul, roxo, tons que você pensa, tipo, não tem na pele, não tem no rosto, nada a ver. Mas, na verdade, tem. É só você observar bem caso você tenha uma referência. Agora, se for algo da sua imaginação, você tá livre. É sua decisão, se você quiser pôr ou não. É o seu critério. E eu quero até citar que em alguns casos tem até tons de verde. Geralmente pele mais clara, um pouquinho amarelada, vai encontrar esses tons mais verde oliva, cores assim que você fica imaginando, nossa, nunca que eu colocaria para fazer um retrato, mas é bem comum. Quero citar também que para você mesclar as cores entre elas, por exemplo, eu falei que tem que usar um tom acima para esfumar, e de fato precisa. Só que para você mesclar as cores que você colocou, por exemplo, aqui na testa, eu sempre volto com um tom claro que eu usei para esfumar. Por exemplo, eu quero unir o amarelo, a camada amarela com essa camada marrom. Então eu pego um pouquinho do amarelo e vou invadindo um pouco da área que eu passei o marrom, para ir mesclando as cores. Então não esqueça de fazer isso para mesclar as camadas. Voltando a falar sobre o papel ali que eu tô usando, o guardanapo, você também pode usar um paninho que não solta pelos nem nada, para você usar como apoio e como ajuda para limpar o giz. Ou você pode limpar na mão, mas se você fizer isso, provavelmente você vai encostar sua mão no desenho e vai acabar borrando e sujando todo o papel. E algo importante a dizer é que sobre os movimentos, comentei já no outro vídeo, mas eu quero esclarecer um pouco mais. Os movimentos leves é por conta da quantidade de camadas que eu trabalho para ir mesclando as cores. Se eu fizer movimentos pesando a mão e de qualquer forma, além de ficar marcada a pintura, vai mover a camada de baixo. E se isso ocorrer, vai simplesmente estragar todo o processo. Porque a linha estudantil não é tão macia quanto a profissional, que te permite esfumar com mais facilidade. Bom, agora eu vou acelerar um pouco o vídeo e vou deixar o processo aí para vocês verem.
não tem segredo, é sempre, a maioria dos movimentos são circulares, somente alguns cantos que eu não consigo, que eu acabo fazendo meio que riscando, mas sempre com a mão leve para não marcar. E você vai ver que eu vou repetir muito esses movimentos, são várias camadas até ficar algo bem, digamos, homogêneo e misturar bem as cores, então não tem segredo, é sempre isso. E em relação aos tons, vocês vão ver quais que eu uso e eu vou deixar também um link da pasta onde eu peguei a minha referência. Assim você vai poder até fazer o mesmo desenho e reproduzir usando os mesmos tons que eu usei.